Mexa onde mais dói. E ele vai se apaixonar como um louco desesperado, sem conseguir te tirar da cabeça. Mas calma, minha querida. Não é do jeito que você está pensando. Não é jogando charme barato ou se humilhando na frente dele. A grande chave, e aqui é onde entra a psicologia profunda de Carl Jung, é entender como o inconsciente masculino funciona e como as dores internas dele, aquelas que ele nem admite para ele mesmo, são os verdadeiros pontos sensíveis que você pode tocar. O homem se apresenta para o mundo como forte, seguro, líder, provedor. Mas dentro dele, existe o oposto. Medo de fracassar, insegurança de não ser suficiente, medo de ser rejeitado. Jung chamava isso de sombra, o lado que o homem esconde, mas que determina seus comportamentos. E é aqui que você precisa aprender a mexer. O que mais faz um homem se desesperar não é perder uma mulher bonita. É perder aquela mulher que fez ele se sentir diferente, único, respeitado e desafiado. A mulher que não se humilha, que não corre atrás, que não fica implorando amor. Porque quando você se coloca nessa posição de mendigar afeto, o homem sente que domina. E quando ele sente que domina, ele perde o interesse. Minha linda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, mais ele se afasta? Isso não é coincidência. É um mecanismo psicológico. O homem foge daquilo que é fácil demais e corre atrás daquilo que ameaça o orgulho dele. Quando você mostra que tem pulso firme, que sabe se valorizar, você toca exatamente onde mais dói. No ego inflado dele. Eu sei que dói para você, porque o coração grita para ligar, para mandar mensagem, para oferecer ajuda quando ele desaparece. Mas é justamente aí que você precisa segurar. É nesse momento que você prova para si mesma que você tem valor. A mulher que se respeita, que sabe dizer não, que coloca limites, desperta algo no homem que nenhuma outra desperta. Medo de perder. E é esse medo que faz ele voltar correndo desesperado, porque a mente dele vai girar em torno de você. Jung dizia que aquilo que reprimimos acaba nos controlando. E o homem que tenta reprimir a falta que você faz, acaba obcecado. Agora me diga uma coisa. Você já viveu isso? Já experimentou se afastar e ver o homem correndo atrás como se tivesse perdido o ar? Quero que você deixe nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão vivendo essa mesma dor. Olha só, minha querida. Tem uma coisa que eu preciso te falar logo de cara. O homem não valoriza a mulher que se coloca como um troféu fácil. E não é porque você não seja valiosa. Pelo contrário, é justamente porque o cérebro dele funciona de um jeito primitivo. Ele associa esforço com valor. Tudo aquilo que ele consegue sem esforço, ele trata como descartável. Carl Jung já dizia que o homem vive dividido entre sua persona, a máscara social, e sua sombra, aquilo que ele esconde até de si mesmo. Na persona, ele se mostra o garanhão, o conquistador, o seguro de si, mas na sombra, ele é frágil, dependente, inseguro, cheio de medos que nem admite. E é aí que você entra. Quando você deixa de se humilhar, de correr atrás, e começa a mostrar pulso firme, você mexe exatamente nessa ferida secreta dele. Vou te dar um exemplo prático. Você já percebeu como ele corre quando você para de responder de imediato? Quando você deixa de estar sempre disponível? É automático. Ele começa a se sentir inseguro, a se perguntar se perdeu você, e o orgulho dele dói. A insegurança que ele sempre esconde começa a falar alto. Agora me diga, você já se pegou naquela situação de estar sempre pronta, correndo para atender ligação, responder mensagem, aceitar convite de última hora? Pois é, isso passa para ele a sensação de que você está sempre ali, disponível, fácil, previsível. E previsível, minha amiga, não desperta desejo. O que desperta é o inesperado, o limite, a sensação de que ele pode perder. Jung chamava isso de projeção. Ele projeta em você as expectativas e inseguranças dele. Se você aceita ser a boazinha sempre, ele projeta em você o papel de mãezinha, de alguém que cuida e mima, mas não de alguém que ele respeita como parceira. Por isso, o segredo é se recusar a entrar nesse jogo de dá tudo de si e recebe migalhas. E aqui vai o pulo do gato. Não é ser fria,
Não é ser arrogante, é ser firme. É olhar para ele e dizer com clareza: eu não aceito menos do que respeito. Isso desarma qualquer homem que está acostumado a manipular com promessas vazias. Porque enquanto ele promete o mundo, você mostra que não se vende por palavras. Agora, eu quero que você faça uma reflexão sincera. Você já perdeu noites de sono tentando entender por que ele não valoriza tudo que você faz? Se sim, coloca aqui nos comentários. Já vivi isso. Eu quero saber de você, porque esse é o primeiro passo para transformar a sua história. Minha querida, você já percebeu que os homens mais confiantes, aqueles que parecem ter o mundo aos pés, também escondem suas maiores fragilidades? É aqui que Carl Jung nos dá uma chave preciosa. Todo homem carrega arquétipos dentro de si, como o herói, o guerreiro, o amante. Mas junto com esses arquétipos ele carrega também suas feridas mais profundas. Sabe qual é a ferida mais dolorida para a maioria dos homens? É sentir que não tem controle. O homem é educado para acreditar que deve ser o dono da situação, o líder, o que comanda. Quando você tira dele essa sensação de domínio, quando você mostra que não é manipulável, você toca exatamente nesse ponto cego, e é aí que ele se vê vulnerável. Quer um exemplo simples? Quando ele aparece cheio de charme, com aquelas palavras ensaiadas, prometendo o céu e a lua, e você responde com calma: eu vou pensar. Pronto, o mundo dele balança, porque no fundo, ele está acostumado com mulheres que derretem ao primeiro sinal de atenção. Mas quando encontra uma mulher que sabe dizer não, ele não sabe lidar. O orgulho dói, o ego grita e o coração acelera. Carl Jung dizia que aquilo que mais resistimos em nós mesmos é justamente o que mais precisamos encarar. O homem que não suporta ouvir um não, que não tolera ser ignorado por alguns instantes, é o mesmo que precisa aprender que o amor verdadeiro não nasce do controle, mas do respeito. E quem ensina isso a ele é você, mulher de pulso firme. Só que aqui tem um detalhe importante. Não confunda pulso firme com grosseria. Não é bater de frente por tudo, não é humilhar, não é ferir. É simplesmente deixar claro que você não se vende por migalhas, que sua vida não gira em torno de agradar, que você sabe o que quer e o que não aceita. Essa firmeza, ao mesmo tempo doce e inabalável, é magnética para um homem. E eu quero que você me responda sinceramente. Você já se colocou nessa posição de impor limites e percebeu como ele mudou de comportamento? Como de repente aquele homem que parecia tão distante começou a procurar, a insistir, a mandar mensagem de madrugada? Se já viveu isso, conta aqui nos comentários, porque sua história pode abrir os olhos de outra mulher que ainda não entendeu o poder que tem. Agora respira fundo comigo e entende uma coisa. Mexer onde mais dói em um homem não é jogo baixo, não é manipulação. É apenas deixar que ele perceba que você não é um brinquedo, não é um prêmio fácil, não é uma sombra que corre atrás dele. É mostrar que você é rara. E tudo que é raro, minha amiga, desperta desejo, medo de perder e loucura para conquistar. Sabe qual é um dos maiores erros que vejo as mulheres cometendo, minha querida? É acreditar que se derem tudo de si, se doarem sem limites, se forem a boazinha que nunca diz não, o homem vai valorizar. Mas deixa eu te contar uma coisa dolorosa. Quanto mais você entrega sem medida, mais ele se acostuma e menos ele te respeita. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba nos dominando. O homem que percebe que você nunca o confronta, nunca impõe limites, passa a viver dominado pelo pior do seu ego. E o pior de tudo, você começa a perder o brilho aos olhos dele, não porque você não seja valiosa, mas porque ele não precisou conquistar. O que vem fácil, vai fácil. Agora, imagina a cena. Ele te chama de última hora, como se você estivesse de prontidão. Você, com o coração disparado, pensa: se eu não for, ele vai procurar outra. Então, você corre, se arruma e aceita. E o que acontece? Ele até aproveita o momento, mas depois desaparece como se nada tivesse acontecido. E você fica de novo sozinha, esperando. Minha linda, isso não é amor, isso é prisão emocional. Quando você começa a inverter esse jogo, tudo muda. Ao invés de se colocar como a mulher que corre, você se coloca como a mulher que escolhe.
Ele chama, você pensa. Ele convida, você avalia se vale a pena. Ele pede, você analisa se é o que você quer. Essa mudança simples faz o ego dele tremer, porque pela primeira vez ele não tem controle. E sabe o que acontece quando o homem perde o controle? Ele começa a se revelar. Ele mostra o quanto precisa de você, o quanto sente sua falta, o quanto fica inseguro. É nesse ponto que você mexe onde mais dói. Não é gritar, não é fazer cena. É simplesmente mostrar, com atitudes firmes, que você não está desesperada para ter migalhas. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você sente medo de perder. Mas deixa eu te contar. O que você perde, na verdade, é apenas alguém que nunca esteve disposto a te valorizar. O que você ganha, quando aprende a dizer não, é respeito. E respeito é a base do amor. Agora eu quero saber, você já teve coragem de dizer não em um momento que parecia impossível? Como foi a reação dele? Coloca nos comentários, porque isso pode ser a inspiração que outra mulher precisa para criar coragem também. Não seja boazinha, caramba. É isso mesmo que você ouviu da minha boca, porque é justamente essa postura de boazinha que tem feito você apanhar da vida, e principalmente do coração. O homem adora a mulher boazinha, mas adora no pior sentido, porque sabe que pode pisar, sumir, voltar quando quer, e você sempre estará lá, de braços abertos como se nada tivesse acontecido. E deixa eu te contar, a mulher boazinha é exatamente aquela que mais sofre, porque entrega, 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 e recebe o quê? Migalhas. Sabe por quê? Porque para ele você já não representa desafio. Você se transformou em rotina, em comodidade, em algo que ele nem precisa lutar para ter. E tudo aquilo que não exige esforço, minha querida, perde o valor rapidinho. Carl Jung explicava que existe em nós um padrão inconsciente que se repete, chamado de complexo. O complexo da boazinha é aquele em que a mulher acredita que, se ela for perfeita, cuidadosa, disponível e paciente, finalmente será amada. Mas a realidade é cruel. Quanto mais você entra nesse ciclo, mais alimenta o pior lado dele. O ego inflado, o orgulho, a mania de achar que é dono de você. Então deixa eu te dar um conselho direto, sem rodeios. Chega de ser a boazinha. Seja a mulher firme. A mulher que sabe dizer não. A mulher que sabe virar as costas quando não está sendo valorizada. Porque essa sim desperta respeito. Essa sim mexe onde mais dói no coração e no orgulho dele. E eu sei que nesse momento você pode estar pensando, mas Jober, se eu não for boazinha, será que ele não vai me largar de vez? E eu te respondo, se ele só fica com você porque você é boazinha, ele já não estava com você de verdade. Você não vai perder um amor, você vai perder uma ilusão. E no lugar dessa ilusão vai abrir espaço para o respeito, para a valorização e para um amor que realmente valha a pena. Agora olha nos meus olhos e me responde com sinceridade. Você já percebeu que ser boazinha não funcionou até agora? Já percebeu que isso só te trouxe dor, insegurança e falta de reciprocidade? Então, escreve aqui nos comentários. Chega de ser boazinha. Escreve isso como um pacto com você mesma, porque só quando você mudar essa postura, ele vai começar a olhar para você de outro jeito. Minha querida, você quer que esse homem se apaixone por você de verdade? Então entenda uma coisa. Paixão não nasce de corpo, não nasce só de beleza, não nasce só de cama. Paixão nasce da forma como você mexe com o cérebro dele, com as emoções mais primitivas e profundas que ele carrega. A neurociência mostra que o amor ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, ao prazer e à memória afetiva. Ou seja, um homem se apaixona não apenas pelo que você é, mas pelo que ele sente quando está com você. Ele se apaixona pela experiência emocional que você oferece. Quer um exemplo prático? Quando você se valoriza, quando sabe impor limites, o cérebro dele libera dopamina, que é o neurotransmissor do desejo. Porque ele sente que precisa conquistar você, que precisa lutar. E cada pequena conquista dá para ele a mesma sensação que uma vitória. Isso vicia. É por isso que o homem corre atrás da mulher firme, porque o cérebro dele associa você com recompensa, não com comodidade. Agora entra a vivência afetiva. A paixão se consolida quando você faz ele se sentir vivo,
desafiado e, ao mesmo tempo, acolhido. É o equilíbrio entre o doce e o firme. Jung dizia que o amor verdadeiro só nasce quando a alma reconhece na outra pessoa algo que complementa suas faltas. Quando você mostra firmeza, ele vê em você aquilo que falta nele: segurança, clareza, coragem. E isso mexe profundamente. Então aqui vão algumas técnicas práticas para você. Primeiro, alterne entre presença e ausência. O cérebro humano valoriza aquilo que não está sempre disponível. Quando você aparece demais, vira rotina. Quando você dosa sua presença, vira desejo. Segundo, associe momentos bons da vida dele à sua presença. Sejam conversas leves, risadas, uma memória marcante. A cada vez que ele lembrar desse instante, vai associar ao seu rosto, ao seu nome. Terceiro, toque onde mais dói. No orgulho, mostre com atitudes sutis que você não depende dele, que sua vida tem brilho próprio. Isso gera no inconsciente dele a sensação de que ele precisa merecer você. E olha, deixa eu te falar. O homem pode até se divertir com muitas mulheres, mas ele só se apaixona de verdade por aquela que provoca esse turbilhão emocional dentro dele. Aquela que desafia, que acolhe, que marca na mente dele experiências únicas. Agora eu quero que você me conte. Você já percebeu como ele reage diferente quando você não está disponível de imediato? Ou quando você cria momentos especiais e ele nunca mais esquece? Deixa nos comentários, porque essa troca pode abrir os olhos de muitas mulheres que ainda estão presas no papel da boazinha. Agora, minha querida, chegou a hora de você entender algo que quase ninguém te conta. Um homem se apaixona muito mais pelo que ele sente na sua ausência do que pelo que ele vive na sua presença. Isso pode até parecer estranho, mas é pura neurociência e vivência afetiva. Quando você está sempre ali, disponível, a mente dele se acomoda. Mas quando você some um pouco, quando você mostra que tem uma vida própria, algo mágico acontece. O cérebro dele começa a produzir dopamina só pela expectativa de te ver de novo. É como se cada minuto sem você fosse um lembrete de que ele precisa correr atrás. E quanto mais o desejo cresce, mais ele se apaixona. Carl Jung dizia que o inconsciente nos empurra a buscar aquilo que sentimos faltar em nós. Quando você se mostra firme, segura, dona de si, você desperta nele justamente a sensação de que precisa de você para se sentir completo. Isso é o que eu chamo de mexer onde mais dói. Tocar no vazio dele, mas de forma consciente, não manipulativa. Então, como você pode aplicar isso na prática? Presta atenção. Primeiro, não esteja sempre disponível. Se ele chama de última hora, mostre que você tem seus compromissos, sua vida, seus interesses. Ele precisa perceber que você é um mundo inteiro, não um apêndice dele. Segundo, use a comunicação a seu favor. Ao invés de mensagens longas, ansiosas, que entregam todo o seu coração em segundos, aprenda a deixar pausas, silêncios, espaços. O silêncio é poderoso porque faz ele imaginar, e quando o homem imagina, ele cria histórias na cabeça, e em todas elas você é a protagonista. Terceiro, crie gatilhos de memória afetiva. Seja uma frase, um olhar, um gesto, um perfume, algo que toda vez que ele experimentar, vai trazer você de volta à mente. O cérebro associa experiências emocionais a sinais simples, e isso vira marca registrada. E deixa eu te falar, não é ser fria, não é jogar duro por jogar, é ser equilibrada. É saber quando estar presente e quando se retirar. É saber quando ser doce e quando ser firme. Essa alternância é o que mantém o coração dele batendo acelerado. Agora me responde. Você já experimentou se afastar um pouco e percebeu como ele voltou mais interessado, mais apaixonado, quase obcecado? Se isso já aconteceu com você, escreve nos comentários. Eu já vivi isso, porque sua experiência pode ser a prova que outra mulher precisa para ter coragem de mudar. Minha querida, deixa eu te contar uma coisa que vai abrir sua mente. O homem não se apaixona pela mulher que sempre diz sim, mas pela mulher que sabe dizer não na hora certa. E isso não é só psicologia. É neurociência aplicada ao amor. O cérebro masculino reage de forma intensa ao desafio. Quando você diz não, quando coloca limites,
Você ativa nele a amígdala cerebral, que é responsável pelas emoções de alerta e desejo. Ele entra em estado de atenção máxima porque percebe que pode perder. E o medo de perder, minha amiga, é um dos gatilhos mais fortes para a paixão. Carl Jung dizia que aquilo que mais tememos enfrentar é justamente o que mais precisamos. O homem teme perder o controle. Teme perder a mulher que o desafia. Teme não ser suficiente. Quando você coloca limites, você obriga ele a olhar para essa sombra. E é isso que mexe fundo no coração dele. Ele não se apaixona pela comodidade. Ele se apaixona pelo impacto que você causa dentro dele. Mas atenção, não confunda impor limites com ser agressiva. Não se trata de brigar, gritar ou humilhar. Se trata de olhar nos olhos e dizer: eu não aceito menos do que respeito. Essa firmeza dita com calma, mas sem abrir mão de si mesma, é o que mais desarma um homem. Porque no fundo, ele sabe que precisa de alguém que não se dobra a qualquer capricho. Agora vamos falar de algo muito poderoso: a imprevisibilidade. O cérebro humano ama novidades. Se ele sabe exatamente o que você vai fazer, ele se acostuma e perde o interesse. Mas quando você surpreende, às vezes com sua ausência, às vezes com sua presença intensa, o cérebro dele libera dopamina, o neurotransmissor da paixão. E eu vou te dar uma dica prática. Não revele tudo sobre você de uma vez. Guarde histórias, segredos, sonhos para serem revelados aos poucos. Isso cria mistério, e o mistério é o combustível da atração. O homem se apaixona quando sente que ainda não te decifrou por completo. Agora quero ouvir de você. Você já percebeu como o mistério pode ser mais sedutor do que a entrega imediata? Já notou como aquele homem ficou mais interessado justamente quando você não revelou tudo? Escreve nos comentários. Porque essa reflexão vai abrir a mente de muitas mulheres que ainda acreditam que precisam se doar por inteiro logo de início. Minha querida, agora que você chegou até aqui comigo, eu quero que você guarde uma coisa no coração. O amor verdadeiro começa quando você se escolhe primeiro. Quando você deixa de ser a boazinha. Quando você aprende a dizer não. Quando você entende que não precisa implorar por atenção. É nesse momento que você desperta respeito, desejo e amor genuíno. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é a maior jornada da vida. E é isso que eu quero para você. Que você se reconheça, se valorize e não aceite menos do que merece. Porque quando você se escolhe, o mundo inteiro passa a te olhar de outra forma. E agora, eu quero muito saber: o que mais te tocou nesse vídeo? Escreve nos comentários a sua experiência, a sua dor ou até mesmo a sua vitória, porque outras mulheres podem ser inspiradas pela sua história. E claro, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele mexeu com seu coração, considere se tornar membro do nosso clube de mulheres que decidiram se escolher. E, se sentir no coração, você também pode deixar um "valeu demais" aqui embaixo. Esse apoio me ajuda a continuar produzindo conteúdos que transformam vidas. E para finalizar, quero te convidar a dar um passo ainda mais profundo. Adquira o meu e-book exclusivo, um guia de empoderamento para mulheres que decidiram se escolher. É um material acessível, transformador, feito para fortalecer sua autoestima, sua independência emocional e a forma como você vive o amor. Um grande beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui comigo. Vem comigo, no caminho eu te explico.